Meu nome é Emily Carter, tenho 76 anos, nasci na cidade de Austin, estado do Texas, e agora vou contar um grande segredo de minha vida, o qual mantive escondido até agora. Dizem que, depois de certa idade, a gente passa a arrumar gavetas como quem organiza a própria memória. É verdade. Há um consolo estranho em dobrar guardanapos antigos, alisar bordas de fotografias desbotadas e verificar se as chaves ainda pertencem a portas que já não existem. Naquela manhã luminosa de outubro, eu estava justamente nesse ofício, com o sol entrando pela janela da sala e pousando no carpete como um gato preguiçoso. O rádio, baixo, tocava uma daquelas músicas que eram febre nas antigas festas no Riverside Hall. Senti o cheiro do café recém-passado e, por um momento, a casa pareceu suspirar junto comigo. Foi quando notei a caixa. Pequena, de papelão bege, encapada com papel de presente de listras verdes, um padrão que não uso há décadas. Ela estava na prateleira mais alta, entre meus álbuns de viagem e uma coleção de receitas da minha mãe. Não me lembrava de tê-la colocado ali. Subi num banquinho. Ajeitei o equilíbrio com a mão na estante e retirei a caixa com cuidado. O papel estalou, como quem acorda de um sono longo demais. Sentei à mesa. O coração, que sempre andou compassado, acelerou sem motivo razoável. Velhice não é sinônimo de fragilidade, minha filha adora dizer, mas há fragilidades que não são do corpo. Abri a tampa. Dentro, um envelope amarelecido, uma fita de cetim desbotada e um colar de âmbar cuja luz, mesmo tímida, ainda parecia guardar um pedaço de pôr do sol. Reconheci o colar imediatamente. Eu o perderá 2 vezes, a primeira em 1968, a segunda, a segunda era uma lembrança que preferi enterrar. Como ele havia voltado para mim. Aproximei o envelope do rosto. O cheiro indefinível de papel antigo misturado a perfume cítrico me levou de volta a Veróis que eu jurei não visitar mais. O destinatário estava escrito à caneta, para em. Só uma pessoa me chamava assim. O mundo diminuiu, como quando se escuta, de súbito, o próprio nome no meio de uma multidão. Senti os dedos tremerem, e não foi por causa do reumatismo. Não abri a carta imediatamente. Em vez disso, cravei os olhos no colar. O âmbar sempre me encantou. Parece que aprisiona luz e tempo ao mesmo tempo, um solzinho de bolso. Em 1967, quando o recebi pela primeira vez, eu disse que era exagerado. Nada é exagero quando a gente não tem certeza do amanhã, ele respondeu. Lembrei da voz. Calma, firme, com um sorriso escondido em cada palavra. Eu tinha 20 anos e achava que o amanhã era um lugar enorme e barato, onde cabia tudo. Depois aprendi que o amanhã cobra caro, e às vezes nem aceita devolução. Tomei um gole de café. A xícara bateu no pires e eu quase ri daquele leve escândalo de porcelana. Aos 76, a gente ri de pequenos tropeços para não chorar dos grandes. Então, deslizei o dedo sob a aba do envelope e rompi o lacre. Havia uma única folha dobrada, e no verso dela um rabisco, um A em letra cursiva, com um pequeno traço final, quase um aceno. Se esta carta chegou até você, é porque o que planejamos não aconteceu como deveria. Não vou pedir perdão. Nem explicação. Há coisas que nem o tempo entende. Guarde o colar. E, se quiser, guarde também o nosso verão. Encostei as costas na cadeira e deixei o ar sair devagar. O rádio passou para outra canção, uma daquelas que se dançava de rosto colado, e por um instante pude sentir no ombro o peso bom de uma cabeça jovem e confiante. O verão. Nosso verão. De repente, a sala com seus móveis meticulosos e as fotografias de família organizadas por décadas perdeu o contorno. Não era outubro, não eram 76 anos. Era 1967, e Austin era um mundo inteiro sob sol. Fechei os olhos.
Vi o Riverside Hall iluminado, as luzes penduradas como constelações, os vestidos rodando, e eu com o colar de âmbar pela primeira vez. Ele me chamando Jean e dizendo que, se o colar era um sol, eu era a estação inteira. Sorri daquela ousadia. Ele tinha uma maneira de dizer as coisas como quem não tinha medo do destino. Só que o destino tem ouvidos atentos. Quando abri os olhos, a luz da manhã tinha mudado um pouco de ângulo, cortando a mesa na diagonal. As coisas voltaram ao lugar de casa arrumada. Mas dentro de mim, as caixas se reviraram sozinhas. Toquei novamente o colar. Frio. Sempre começa frio antes de esquentar na pele. Eu sabia que, se permitisse, a história viria como tempestade de verão, rápida e avassaladora, deixando poças de memória em todos os cantos. Levantei, levei a carta para a janela e a olhei contra a luz. Nada escondido, nenhuma mensagem cifrada, nenhuma assinatura além daquele A. A letra era dele, não havia como negar. Acontece que ele não poderia ter escrito essa carta. Pelo menos não depois do telegrama que recebi em 1968. Coloquei a carta de volta na caixa, mas mantive o colar nas mãos. A corrente enroscou de leve no meu dedo anelar, o mesmo que por tantos anos carregou uma aliança de outro homem, um bom homem, uma história diferente. Encarei meu reflexo no vidro da cristaleira, uma senhora de cabelos brancos presos num coque simples, olhos que aprenderam a conter tempestades e rugas que eu uso como mapas. Que idade precisa ter um segredo para merecer ser contado? Perguntei em voz baixa. A casa não respondeu. Peguei o telefone. Meus dedos pairaram sobre o contato da minha filha, Marta. Pensei em contar. Em dizer, querida, sua mãe não é exatamente a mulher que você imaginou. Mas a voz do rádio subiu um semitol e eu lembrei do combinado silencioso que fiz comigo mesma. Primeiro eu lembraria tudo, depois eu escolheria quem deveria ouvir. Há memórias que, se partilhadas cedo demais, se quebram como vidro fino. Guardei o telefone e caminhei até a estante dos álbuns. Tirei o de capa azul, o das viagens, e folheei até o verão de 1967. As fotos cheiravam a químico e mar. Eu, com o vestido de algodão branco, meus amigos rindo numa caminhonete, o lago reluzindo. E, num canto, quase fora de foco, ele, o recorte de um perfil, uma sombra de sorriso. Na contracapa, descobri algo que nunca havia notado, uma fotografia pequena, fina como selo, colada por trás. Desprendi com cuidado. No verso, escrito a lápis, um único nome, ou melhor, um único vestígio, A. Senti um impulso que não sentia há anos, sair de casa sem avisar, seguir um fio invisível. Lembrei de mim mesma jovem, subindo numa moto emprestada, cabelo solto no vento, rindo de nada. Mas eu não tinha uma moto, e também não tinha 20 anos. Tinha um segredo com um A e um colar de âmbar que, no fundo, sempre quis encontrar. Voltei à mesa e, antes de guardar a caixa, passei a mão pelo fundo, como quem procura um fundo falso. Foi aí que senti a textura diferente. Uma pequena elevação, um reforço de papelão. Descolei com a unha, firme mas cuidadosa, e um pedaço fino se soltou. Dentro, achatado como quem quis desaparecer, um recibo, Gulf Star Motel, Galveston, 14 de agosto de 1968. Senhora Emily. O sobrenome estava borrado por tempo e umidade. O número do quarto, contudo, era claro, 17. O meu número da sorte naquela época. Fechei os olhos outra vez. Agosto de 68. O mês do telegrama. O mês do desaparecimento. O mês em que eu prometi a mim mesma nunca voltar. A memória é teimosa, mas a verdade tem paciência redobrada. Quando decidi abrir a casa para as gavetas naquela manhã,
Eu não sabia que estava abrindo tão bem a porta do verão que tentei trancar por 58 anos. Coloquei o colar no pescoço. O frio inicial cedeu rápido, como sempre, e um calor leve se espalhou pelo peito. Respirei fundo, ergui o queixo. Eu sabia por onde recomeçar. Galveston. Um motel barato, um quarto 17, e uma jovem que assinou um sobrenome que não era o seu. A história inteira me esperava, paciente como maré. E, se eu estava certa, e, a esta altura da vida, a gente aprende a reconhecer quando está, a carta que não poderia existir era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça maior. O tipo de quebra-cabeça que não se monta sem perder um pouco do fôlego. Antes de fechar a porta, peguei a chave do carro e um casaco leve. O rádio ainda tocava, e a canção terminou com aquele acorde final que sempre parece um convite. Foi aí que o telefone tocou. A tela mostrava um número sem identificação e, abaixo, a palavra que eu não via havia décadas: privado. Alô? Atendi, tentando manter a voz firme. Do outro lado, uma respiração curta e uma pausa. Depois, uma única frase, baixa, masculina, envelhecida pelo tempo, mas clara como o início de uma lembrança. E, você ainda guarda o colar? O som daquela voz me atravessou como um vento vindo de outra estação. Um sopro de agosto em pleno outubro. Não respondi de imediato. Fiquei presa entre o impulso de desligar e a vontade insensata de gritar um sim para o passado. Mas a ligação caiu antes que eu pudesse escolher. Permaneci ali, com o telefone ainda junto ao ouvido, encarando meu próprio reflexo no vidro da porta de entrada. As rugas que o tempo me deu se multiplicaram sob a luz da manhã, e eu não sabia dizer se era pelo susto ou pela lembrança que já se insinuava. Respirei fundo. A última vez que ouvi aquela voz foi: não, melhor começar antes. Melhor voltar ao primeiro dia que tudo começou a mudar, o verão de 1967. Austin tinha um jeito especial de acordar nas manhãs de verão. As ruas estreitas ainda guardavam o frescor da madrugada, e as árvores carregadas de folhas projetavam sombras preguiçosas nas calçadas. Eu tinha 19 anos e acreditava que cada dia era uma página nova, sem saber que, às vezes, as páginas podem rasgar e deixar buracos por onde a vida escapa. Foi numa tarde quente de julho que o vi pela primeira vez. Estava no Riverside Hall, o salão que abrigava os bailes de domingo. O ar cheirava a madeira polida, cerveja recém-tirada e perfume barato. No palco, uma banda improvisava um sucesso dos The Supremes, e os casais giravam no centro como engrenagens de um relógio antigo. Ele não dançava. Encostado numa das colunas, observava como se tentasse gravar cada detalhe. Alto, cabelos castanhos ligeiramente compridos, e um olhar que alternava entre o atento e o distraído. Quando nossos olhos se cruzaram, senti um estalo, não daqueles que se ouvem, mas que se sentem, como quando a agulha encontra o sulco certo no vinil. Não lembro quem deu o primeiro passo. Só sei que, quando percebi, estávamos conversando perto do balcão, cada um com um copo de refrigerante. Eu ainda não bebia naquela época. Ele se apresentou apenas como Andrew. Não disse de onde vinha, mas me contou que estava de passagem. Essa expressão, mais tarde, ganharia um peso que eu não soube avaliar naquele momento. Conversamos sobre música, livros e um pouco sobre política, assunto perigoso para 1967, mas inevitável para quem tinha a idade e a ousadia que tínhamos. Quando a banda começou a tocar Ain't No Mountain High Enough, ele estendeu a mão. Vamos? Perguntou. E eu fui. Dancei como se o mundo fosse uma sala iluminada e segura, onde o amanhã não pudesse entrar sem ser convidado. Aquele verão se tornou nosso território particular. Íamos ao lago Lady Bird nas tardes quentes, dividíamos hambúrgueres no Keller's Drive e ficávamos horas no topo do Monte Bonnell, vendo as luzes da cidade se acenderem como vagalumes obedientes.
Andrew tinha um jeito de me fazer sentir que nada era impossível, que qualquer plano, por mais ousado, podia ser realizado se fosse feito na hora certa. E ele repetia essa frase tantas vezes que começou a soar como um código. Uma noite, sentados no capô do carro dele, ele tirou do bolso uma pequena caixa e me entregou. Dentro, o colar de âmbar. Para que você leve um sol no peito, mesmo nos dias nublados, disse. Eu ri, meio sem graça, e perguntei se não era exagero. Ele sorriu, aquele sorriso que se abre devagar, e respondeu: nada é exagero quando a gente não sabe se vai ter outro verão. Essa frase me perseguiu por anos. Mais ainda depois de agosto de 1968. Mas naquela noite, não pensei no que ela significava. Só o beijei, sentindo o gosto de refrigerante e um leve toque de hortelã. E, sem perceber, dei o primeiro passo para dentro de um segredo que demoraria meio século para ser contado. Na manhã seguinte à ligação anônima, sentei na varanda com um café forte e a caixa aberta sobre o colo. Toquei no colar, lembrando-me da primeira vez que ele encostou na minha pele. Galveston, quarto 17, e um sobrenome borrado. Mas agora havia algo mais, a voz dele. Viva, quente, como se o tempo fosse apenas um corredor que eu pudesse atravessar. O telefone tocou novamente. Olhei para a tela. Número privado. Desta vez, atendi no primeiro toque. Ei, a mesma voz, hesitante, como quem pisa no chão que não conhece mais. Precisamos conversar. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Andrew sempre soube escolher as palavras certas para abrir portas que eu preferia manter fechadas. Nunca fui do tipo que acredita que a vida pode ser controlada como se fosse uma partitura, mas naquela semana de 1967 parecia que todas as notas estavam no lugar certo. Até aquela noite no Riverside Hall. O salão estava iluminado por dezenas de lâmpadas amarelas, criando um brilho morno que se espalhava pelas paredes de madeira envernizada. O ar era denso, carregado de perfume doce, fumaça de cigarro e a mistura inconfundível de cerveja e refrigerante derramado sobre o piso encerado. O som da banda ecoava nas vigas de madeira, embalando os passos apressados dos casais que se revezavam no centro. Andrew me esperava perto da porta lateral, o lugar que escolhíamos para observar a chegada dos outros, e, talvez, para termos uma saída fácil se quiséssemos escapar. Ele usava uma camisa branca com as mangas dobradas e a gola ligeiramente aberta, revelando uma corrente fina no pescoço. O colar de âmbar ainda não existia na minha vida, mas naquela noite ele trouxe outra coisa, um envelope pequeno, dobrado ao meio. Para você, disse, como quem oferece algo de pouco valor. Mas o jeito como desviou o olhar me fez entender que não era simples. Guardei o envelope na bolsa, prometendo abrir depois. Ele sorriu, puxou minha mão e me levou para a pista. A banda tocava I Got You e Feel Good, de James Brown, e nós dois dançávamos como se a música fosse feita para nós. Entre uma canção e outra, Andrew me contou sobre um lugar onde queria me levar, Galveston. Não é só a praia, explicou. Tem um hotel pequeno, no fim da orla, onde ninguém nos conhece. Um lugar para esquecer o resto do mundo. Achei romântico, até que percebi a seriedade no tom dele. Não era só uma fuga de jovens apaixonados, havia um motivo que ele não dizia. Quando a música desacelerou, ele me abraçou, e pude sentir a batida rápida do seu coração. Ele disse algo no meu ouvido, mas o barulho da banda e das conversas engoliu as palavras. Só entendi o final, antes que seja tarde. Essa frase, repetida ao longo dos dias seguintes, começou a se infiltrar nas minhas horas de sono. Eu não sabia do que ele tinha medo, mas sentia que era um medo que não podia ser compartilhado facilmente. No final do baile, sentamos na escada lateral do salão, onde o ar fresco da noite trazia o cheiro de terra molhada.
Ele acendeu um cigarro, hábito que nunca aprovei, mas que fazia parte dele como a forma de ajeitar o cabelo quando estava nervoso. Emily, você confiaria em mim se eu dissesse que há coisas que não posso explicar agora? Perguntou, olhando para o chão. Respondi que sim, mas a verdade é que ninguém confia completamente em algo que não entende. Mesmo assim, naquele instante, a vontade de estar ao lado dele era maior que qualquer cautela. Foi nessa noite que ele me prometeu: um dia, vou te contar tudo. E, quando esse dia chegar, você vai entender por que não podia ser antes. O baile terminou, mas a promessa ficou pendurada no ar, como aquelas últimas notas que demoram a sumir quando o músico já deixou o palco. Agora, quase 6 décadas depois, sentado na minha memória, o Riverside Hall ainda é iluminado pelo mesmo brilho morno, e eu ainda sinto o peso daquela promessa não cumprida. Na manhã seguinte à ligação, com a caixa sobre a mesa e o colar no pescoço, percebi que talvez aquele dia, o tal dia de que Andrew falava, tivesse finalmente chegado. E quando decidi ligar de volta para o número privado, a chamada foi rejeitada. No mesmo instante, um envelope foi deslizado por baixo da porta. Dentro, uma única frase escrita à mão: o quarto 17 ainda existe. Quando li as palavras "o quarto 17 ainda existe", senti um frio diferente percorrer a espinha. Não era só surpresa, era como se alguém tivesse atravessado o tempo para me puxar de volta a um ponto que eu havia jurado não revisitar. Galveston. Agosto de 1968. Eu e Andrew. O quarto 17. Mas antes de entender o que aquele quarto representava, é preciso falar de algo que nos cercava como uma sombra. Algo que nunca esteve oficialmente na nossa história, mas que influenciou cada escolha dele: a guerra. Em 1967, o noticiário era um eco constante da Guerra do Vietnã. Rostos jovens apareciam nos jornais, alguns sorrindo nas fotos de recrutamento, outros retornando em caixões cobertos pela bandeira. Andrew nunca me disse diretamente que estava ligado àquilo, mas eu percebia nos silêncios. Certa tarde, sentados à beira do lago, ele tirou do bolso um pequeno rádio portátil e ficou girando o botão até encontrar uma estação que transmitia boletins internacionais. Ficou sério, quase duro, ouvindo o relato de uma ofensiva recente. Depois desligou o rádio e disse apenas: nem todos que vão, voltam. E alguns que voltam, não são mais os mesmos. Na época, pensei que fosse apenas um comentário de alguém atento ao mundo. Mas agora, olhando para trás, percebo que ele falava dele mesmo, ou de alguém muito próximo. Na semana seguinte, ele desapareceu por 3 dias. Nenhuma ligação, nenhum bilhete. Quando voltou, parecia mais magro, os olhos fundos, mas sem ferimentos aparentes. Disse que tinha viajado para resolver um assunto de família e que não podia dar detalhes. Eu aceitei a explicação, mas guardei a dúvida. Em agosto de 1968, quando finalmente fomos a Galveston, percebi que o quarto 17 não era apenas um refúgio de romance. Era um ponto de encontro. Um lugar onde ele receberia, ou entregaria, algo importante. Naquela noite, a cidade estava silenciosa, e o ar trazia cheiro de maresia e ferrugem. O motel era simples, com uma fileira de portas idênticas e luzes amarelas sobre cada uma. O quarto 17 ficava no canto, longe da recepção. Ele entrou primeiro, verificou cada canto, e só então me deixou entrar. Passamos a noite conversando, rindo, e fingindo que não havia um peso entre nós. Mas, pouco antes do amanhecer, Andrew recebeu uma batida na porta. Um homem alto, de terno escuro, entrou sem cumprimentar, entregou-lhe um envelope grosso e saiu. "O que é isso?" perguntei. Ele hesitou, guardou o envelope na mala e disse: "É melhor você não saber." Ainda não. E foi a última vez que o vi inteiro. Dias depois,
Recebi o telegrama dizendo que Andrew havia morrido em circunstâncias não divulgadas enquanto servia o país. Mas não havia menção a Vietnã, nem a missão militar. Só um silêncio burocrático. Agora, sentada à mesa da cozinha com o bilhete anônimo nas mãos, percebi que tudo o que eu acreditava saber sobre a morte dele podia estar errado. O quarto 17 ainda existia. E, se existia, talvez guardasse respostas, ou novas perguntas. No dia seguinte, antes mesmo de o sol nascer, eu já estava colocando uma mala no porta-malas do carro. Peguei a estrada rumo a Galveston, com o colar de âmbar no pescoço e o envelope anônimo guardado no bolso do casaco. A cada quilômetro, a lembrança de Andrew ficava mais nítida. E junto com ela, a pergunta que eu mais temia responder: e se ele nunca tivesse morrido? Quando finalmente avistei a placa enferrujada do Gulf Star Motel, uma figura saiu da sombra da recepção. E, mesmo de longe, eu reconheci o modo como ele ajeitava o cabelo com a mão esquerda. Por um instante, achei que meus olhos estivessem pregando uma peça. A distância, a luz fraca e a minha própria vontade de acreditar podiam estar criando um fantasma. Mas quando ele deu mais alguns passos em direção ao carro, percebi que não era apenas semelhança. O andar. O jeito de ajeitar o cabelo com a mão esquerda. E, principalmente, o olhar. Aquele mesmo olhar que em 1967 me fez sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Meu coração, que há anos seguia seu compasso tranquilo, começou a bater desordenado. Desci do carro devagar, como quem teme que qualquer movimento brusco possa desfazer um sonho. Andrew? Minha voz saiu como um sussurro que o vento quase levou. Ele parou, como se o nome tivesse peso demais para ser carregado no meio da rua. Então, sorriu, um sorriso hesitante, como quem teme não ser bem-vindo. E, você veio. As palavras saíram mais graves, envelhecidas, mas reconhecíveis. Por alguns segundos, não houve abraços nem lágrimas. Apenas nos encaramos, como se cada um estivesse tentando confirmar que o outro era real. Finalmente, ele fez um gesto com a cabeça, indicando a direção do quarto 17. Caminhamos lado a lado, em silêncio, até a porta no canto do corredor. A pintura estava descascada, mas o número ainda resistia, enferrujado. Ele tirou do bolso uma chave simples, de metal, e abriu a porta. O quarto estava quase igual ao de 1968. Cortinas pesadas, colcha desbotada, um ventilador de teto que girava preguiçoso. O cheiro de maresia misturado à madeira antiga parecia ter ficado preso ali por décadas. No centro da cama, repousava um envelope marrom. Ao lado dele, um objeto que fez meus dedos formigarem, um colar de âmbar idêntico ao que eu usava no pescoço. Pensei que tivesse perdido o meu, murmurei, tocando o meu próprio colar, ainda quente contra a pele. Esse não é o seu, disse ele, pegando o outro com cuidado. É o meu. A confusão deve ter ficado evidente no meu rosto, porque ele se apressou a explicar. Naquela noite em Galveston, quando você adormeceu, eu saí para entregar um material. Era perigoso, e eu sabia que podia não voltar. Então deixei o meu colar como sinal. O seu, eu mantive seguro, até hoje. Olhei para ele, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que atravessava meio século. Mas, o telegrama? A notícia da sua morte? Andrew passou a mão pelo rosto, como se aquele gesto pudesse apagar anos de ausência. Não podia voltar, Eminência. Se ficasse por perto, colocaria sua vida em risco. Pausou, medindo as palavras. Havia coisas, operações, que não podiam existir oficialmente. Eu não morri. Mas, para o mundo, precisei desaparecer. Sentei na beira da cama, sentindo o peso da revelação. Toquei no colar dele, notando que a luz do âmbar era mais escura, como se tivesse absorvido outra história. E agora?
Por que me procurar depois de tanto tempo? Perguntei. Ele se aproximou, abaixando a voz. Porque o que começou naquela noite ainda não terminou. E o colar é a chave para encontrar o que deixei para trás. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele pegou o envelope marrom e o colocou nas minhas mãos. Mas, você precisa decidir se quer mesmo saber. Uma vez que abrir, não haverá volta. A madeira da porta estalou com o vento do corredor. Meu coração batia como naquela primeira dança no Riverside Hall. Olhei para o envelope. Olhei para Andrew. E, no fundo, eu já sabia que iria abrir. O lacre do envelope cedeu com um som seco, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. Dentro, havia um maço de papéis dobrados, algumas fotografias em preto e branco e um cartão de visita gasto, com o nome escrito à mão, J. Morales. Mas o que mais me chamou a atenção foi o endereço: 1124 South Congress Avenue, Austin, Texas. A rua era familiar. Eu conhecia cada pedaço daquela avenida, especialmente a parte mais antiga, onde o comércio local resistia ao avanço das lojas modernas. Mas aquele número me puxou de volta a uma lembrança esquecida. Era a mesma casa de fachada azul clara onde, certa vez, em 1967, Andrew me pediu para esperar enquanto ele pegava algo. Eu fiquei no carro, observando pela janela enquanto ele conversava com um homem alto, de chapéu. Voltou minutos depois, dizendo que era apenas um conhecido. Não insisti, mas guardei a cena. Morales ainda vive lá? Perguntei, tentando esconder a ansiedade. Andrew assentiu. Pelo menos até a última vez que consegui confirmar. Ele sabe coisas que ninguém mais sabe. Mas, não sei se ele vai te receber bem. Por que não vamos juntos? Perguntei. Por quê? Se me vir, ele pode fechar a porta antes que você diga qualquer palavra, respondeu, sério. E por que não quero que ele saiba que estou de volta? Ainda não. O peso daquelas palavras ficou comigo enquanto deixava o Gulf Star Motel e pegava a estrada de volta a Austin. No banco do passageiro, o envelope marrom parecia irradiar calor. A cada quilômetro, eu sentia como se estivesse atravessando não só a distância física, mas também um corredor estreito de memórias que ameaçavam se fechar atrás de mim. Quando cheguei a South Congress, o bairro estava diferente, mas a casa azul ainda estava lá. A pintura descascada revelava a madeira escura por baixo. Uma bicicleta enferrujada encostada no muro e um gato listrado dormindo na soleira da porta davam ao lugar um ar de abandono preguiçoso. Bati a porta 2 vezes. Silêncio. Estava prestes a bater de novo quando ouvi o som de um trinco sendo puxado. O homem que apareceu tinha cabelos grisalhos, barba por fazer e olhos que examinavam como bisturis. Ele me mediu de cima a baixo antes de falar. Emily Carter, disse, como se fosse um nome que não pronunciasse havia décadas. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Então, o senhor me conhece? Perguntei. Eu conhecia você, e ele. Seus olhos se estreitaram. Se veio aqui, é porque ele voltou. Engoli seco. Não havia como mentir, mas também não podia entregar tudo. Preciso de respostas, Sr. Morales. Sobre 1968. Sobre o quarto 17. Ele me fitou por um momento longo, depois abriu mais a porta e gesticulou para que eu entrasse. O cheiro de café forte e madeira antiga tomou o ar. Havia livros e papéis espalhados por todos os lados, e na parede, uma foto antiga de Andrew, mais jovem, vestindo algo que não era uniforme militar, mas também não era roupa civil. Morales fechou a porta e falou baixo. Se você está disposta a ouvir, precisa entender uma coisa. Aquela história não foi apenas sobre amor ou desaparecimento. Foi sobre um jogo muito maior, e vocês dois estavam no centro dele, quer quisessem, quer não. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer,
O som de passos pesados ecoou na varanda. Morales olhou pela cortina, empalideceu e sussurrou. Eles não deviam saber que você está aqui. Morales largou a cortina com um movimento brusco e caminhou até uma estante baixa, tirando de trás de alguns livros um embrulho de pano. Empurrou-o para minhas mãos. Vá pela porta dos fundos. Não olhe para trás. E, por Deus, não abra isso aqui, disse, a voz grave e urgente. Segurei o embrulho sem saber se estava quente pelo contato dele ou pelo meu próprio nervosismo. O que é? Perguntei. Ele hesitou por um segundo, como se o simples ato de responder pudesse me comprometer. É a única cópia que restou do que aconteceu antes de Galveston. O diário dele. Mas está trancado. Olhei para o embrulho, pequeno, pesado, o formato retangular denunciando um caderno grosso. No canto, senti o relevo frio de um cadeado de metal. Onde está a chave? Perguntei. Morales balançou a cabeça. A chave não está comigo. Ele escondeu em um lugar que só você poderia encontrar. Antes que eu pudesse perguntar mais, os passos na varanda ficaram mais próximos, acompanhados do ranger da madeira velha. Morales me empurrou em direção à cozinha, apontando para uma porta semi-oculta. Vá! Sussurrou. E, Emily, cuidado com quem você decide confiar. Saí pela porta dos fundos, atravessando um quintal coberto de folhas secas e cheiro de terra úmida. Ao longe, ouvi o som da porta da frente se abrindo e vozes masculinas, secas, como quem não veio para fazer visitas cordiais. Segurei o embrulho contra o peito e entrei em um beco lateral. Não queria voltar para o carro de imediato. A última coisa que precisava era ser seguida. Caminhei até uma cafeteria antiga na esquina, a mesma onde, anos atrás, Andrew e eu costumávamos dividir uma torta de maçã. Sentei no fundo, pedindo apenas um café preto. O diário, mesmo trancado, parecia irradiar um peso quase físico. Passei a mão pelo couro gasto da capa. Havia algo gravado de forma quase imperceptível. Verão 67. O cadeado era minúsculo, mas sólido, o tipo que não se abre com truques baratos. Enquanto girava o caderno nas mãos, percebi um detalhe. No canto interno da capa havia uma marca em forma de meia-lua. Reconheci na hora. Era a mesma marca que havia na parte de dentro da tampa de uma caixa de madeira que guardo desde os anos 70. Um presente que Andrew me deu e que, por alguma razão, nunca consegui me desfazer. O café esfriava na mesa, e minha mente já estava de volta ao meu quarto, imaginando abrir aquela caixa antiga. Será que a chave sempre esteve comigo, escondida à vista o tempo todo? Olhei para fora e vi um reflexo metálico na esquina. Um carro parado, vidros escuros. O mesmo que estava na frente da casa de Morales minutos antes. Era hora de sair dali. Segurei o diário, paguei a conta rapidamente e deixei a cafeteria pela porta lateral. No bolso, minhas chaves de casa pareciam mais pesadas. Eu sabia que, se aquela chave estivesse realmente comigo há todos esses anos, o que estava trancado no diário poderia mudar completamente o que eu pensava sobre Andrew, e sobre quem estava atrás de nós. Mas havia outra certeza. Eu não era mais a jovem que podia se esconder atrás do amor para evitar perguntas difíceis. Se esse segredo sobreviveu a 58 anos, era porque alguém fez de tudo para mantê-lo vivo, ou morto. E agora, esse alguém sabia que eu estava prestes a abri-lo. Cheguei em casa com a pressa controlada de quem sabe que pode estar sendo observado. Antes mesmo de acender as luzes, fechei todas as cortinas e tranquei a porta. O diário de Andrew estava sobre a mesa da cozinha, e ao lado dele coloquei a caixa de madeira que guardava no fundo do meu guarda-roupa, embrulhada em um lençol velho. Era uma peça simples, feita de nogueira escurecida pelo tempo. Na tampa, a mesma marca em forma de meia-lua que vi no canto do diário. Lembrei de quando ele me entregou, em 1972,
sem qualquer explicação, dizendo apenas: um dia, você vai precisar dela mais do que de qualquer outra coisa. Girei a chave pequena que trancava a caixa. O clique ecoou pela cozinha silenciosa. Dentro, havia apenas um envelope branco, amarelado nas bordas, e no fundo, preso com um laço de couro, um pequeno chaveiro dourado com uma única chave. A chave entrou no cadeado do diário com perfeição. O som metálico ao destrancar foi tão suave que pareceu um sussurro. Respirei fundo e abri a capa. O cheiro de papel antigo misturado a algo mais, talvez maresia ou perfume amadeirado, me atingiu como uma onda. Na primeira página, apenas 2 palavras escritas à mão, para a eminência. Virei a página e comecei a ler. Austin, junho de 1967. Não sei por quanto tempo poderei manter este registro, mas preciso escrever para não esquecer quem sou e o que vim fazer. Eles querem que eu acredite que minha vida é um conjunto de ordens e missões, mas, desde que vim no Riverside Hall, tenho certeza de que há algo que não pode ser medido em relatórios. Ela não pode saber. Não ainda. Continuei virando as páginas, encontrando descrições detalhadas de encontros nossos que eu lembrava perfeitamente, mas com detalhes novos, nomes de pessoas que ele encontrava às escondidas, lugares onde deixava mensagens codificadas, e até anotações sobre pontos de entrega em Austin e Galveston. Mas foi na metade do diário que algo me fez parar. Entre 2 páginas, havia uma folha solta, dobrada várias vezes, com um texto cifrado e, no rodapé, uma anotação: tocar apenas na estação 94.6 FM, às 23h10. Só então a letra fará sentido. 94.6 FM. Eu conhecia essa frequência. Nos anos 60, ela transmitia uma programação alternativa, muito popular entre jovens e militares que voltavam para casa tarde da noite. Mas em 1968, a estação foi fechada de repente, sem explicações. Se a transmissão voltasse a acontecer, mesmo depois de todos esses anos, significava que alguém ainda estava mantendo vivo o mesmo código. Sentei à mesa, segurando a folha, e me peguei imaginando quem estaria do outro lado daquela frequência. E, mais importante, o que aconteceria quando eu sintonizasse. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Atendi sem dizer nada. A voz de Andrew, carregada de urgência. Não toque essa música antes de eu dizer. E a ligação caiu. O telefone ainda estava na minha mão quando percebi que não tinha a menor intenção de esperar. Passará 58 anos sendo mantida no escuro, e agora Andrew queria que eu aguardasse mais? Não. Coloquei o diário e a folha cifrada sobre a mesa, olhei para o relógio da cozinha, 22h48. Teria pouco mais de 20 minutos até a hora indicada. Tempo suficiente para me preparar, ou para desistir. Às 23h08, sentei na poltrona da sala, o rádio antigo na mesinha ao lado. Era o mesmo aparelho que Andrew e eu usávamos nas tardes preguiçosas de 1967, restaurado por mim anos depois. Girei o botão até encontrar o chiado característico e ajustei para 94.6 FM. Por alguns segundos, apenas ruído. Então, exatamente às 23h10, um acorde de guitarra suave, antigo, preencheu o ar. Reconheci a melodia, This Gives Love With You, de Herbie Alpert, mas a letra não era a mesma. Alguém, sobre a música, recitava palavras pausadas, quase sussurradas, como se lesse um poema. Peguei a folha cifrada e, à medida que as palavras ecoavam, percebi que elas coincidiam com o texto na minha mão. Só que, quando aliadas, revelavam outra mensagem oculta, um endereço e uma data. Gulf Star Motel, Galveston, quarto 17, 16 de setembro, meia-noite. Meu coração disparou. Hoje era 14 de setembro. 2 dias. De repente,
O chiado voltou. A música foi cortada bruscamente e substituída por uma voz masculina diferente, fria, sem emoção. Se você recebeu esta mensagem, já é tarde demais para voltar atrás. Desliguei o rádio, mas a frase continuava martelando na minha cabeça. Não era Andrew. Quem quer que fosse, sabia que alguém estaria ouvindo. Na manhã seguinte, enchi o tanque do carro, coloquei o diário e o colar de âmbar na bolsa, e parti para Galveston. A estrada parecia mais longa do que em 1968. A paisagem havia mudado, mas o cheiro salgado do ar começou a se insinuar antes mesmo de eu avistar o mar. Cheguei à cidade pouco antes do pôr do sol. A luz dourada se espalhava sobre os telhados baixos, e a brisa carregava a mistura de maresia e fritura de peixe dos restaurantes na orla. Passei pelo Gulf Star Motel de propósito, apenas para ver se algo havia mudado. Não o tinha. O letreiro ainda piscava com falhas, e o quarto 17 estava lá, quieto, como se me esperasse. Hospedei-me em outro motel, a poucas quadras de distância. Não queria chamar atenção. Passei o resto do dia observando o movimento na área. Poucos turistas, alguns pescadores, e um carro preto parado a certa distância do Gulf Star. Vidros escuros. Sem placas visíveis. Na noite de 15 de setembro, deitada na cama estreita do quarto, fiquei pensando se Andrew apareceria sozinho no dia marcado. Ou se quem estava por trás da mensagem fria no rádio também estaria lá. No dia seguinte, às 23h45, saí do quarto com o colar de âmbar no pescoço e o diário na bolsa. A lua cheia refletia no asfalto molhado, e cada passo até o Gulf Star parecia mais pesado que o anterior. Quando alcancei a porta do quarto 17, vi que estava entreaberta. A luz amarela do interior formava uma faixa estreita no chão. Empurrei a porta devagar. Andrew estava lá. Mas não estava sozinho. A porta rangeu levemente quando empurrei, e os dois homens dentro do quarto levantaram os olhos ao mesmo tempo. Andrew estava de pé, encostado na parede ao lado da janela, o rosto marcado por rugas novas, mas com a mesma expressão atenta de décadas atrás. O outro homem, sentado na beira da cama, tinha cabelos brancos cortados rente e um olhar frio, calculado. Vestia um paletó escuro que não combinava com o calor úmido de Galveston. Na mão, segurava um envelope pardo idêntico ao que Andrew me entregará dias antes. Andrew falou primeiro. Este é o Coronel Harris. O nome me atingiu como um estalo. Eu já o tinha visto antes, numa fotografia escondida entre as páginas do diário, ao lado de Andrew, ambos mais jovens, usando roupas civis que pareciam uniformes disfarçados. Harris me examinou como quem avalia um documento confidencial. Finalmente a conheço, Sra. Carter. Ou devo dizer, destinatária original? Destinatária do quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele ergueu o envelope e o balançou levemente. Das cartas que voltaram para você sem nunca terem sido abertas. Cartas enviadas por Andrew, que nunca chegaram às suas mãos. Andrew fechou os olhos por um instante, como se não suportasse ouvir aquilo. Harris começou, mas foi interrompido. Ela tem o direito de saber, disse o coronel, e então me entregou o envelope. Leia. Abri com cuidado. Dentro havia 4 cartas, cada uma com o meu nome escrito à mão e datadas entre setembro e dezembro de 1968. As datas coincidiam com os meses seguintes ao telegrama que anunciava a morte de Andrew. As cartas eram curtas, quase todas com o mesmo tom: estou vivo. Não posso explicar agora. Confie em mim. Mantenha o colar seguro. A última carta, datada de 17 de dezembro de 1968, terminava com uma frase diferente. Se receber isto, estarei a caminho do ponto final. Salve Congress sabe. Levantei os olhos para Andrew. Então você tentou me avisar.
Ele se aproximou devagar, como quem pisa em um terreno minado. Sim. Mas alguém interceptou tudo. Harris, você sabe quem foi? O coronel respirou fundo. Sei. Mas essa resposta não pode ser dita aqui. As paredes têm ouvidos, mesmo depois de 50 anos. O silêncio no quarto ficou pesado, cortado apenas pelo som distante das ondas quebrando na praia. Andrew tirou algo do bolso e colocou na minha mão. Era uma pequena chave prateada, diferente da que abria o diário. Esta é para o último compartimento, Eminência. Aquele que nem Morales conhece. Antes que eu pudesse perguntar onde ficava esse compartimento, o som de pneus freando bruscamente lá fora fez Andrew se mover até a janela. Olhou para baixo e disse em voz baixa: Eles nos acharam. Harris levantou-se, pegou as cartas de volta e guardou no bolso interno do paletó. Temos que sair agora. E você, Emily, vai ter que decidir em quem acredita, disse, abrindo a porta dos fundos do quarto. O corredor estreito estava mergulhado na penumbra, e passos apressados vinham de ambos os lados. Era como se o passado inteiro tivesse decidido me alcançar naquela noite. Saímos pelos fundos do Gulf Star Motel, atravessando um corredor estreito que desembocava em um beco úmido, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que piscava como se estivesse prestes a se apagar. O som de portas batendo e passos correndo atrás de nós ecoava, cada vez mais próximo. Andrew me puxou pelo braço. Por aqui, hein? Corremos até uma rua lateral onde um carro antigo, de cor verde musgo, estava estacionado com o motor ligado. Harris entrou no banco do motorista sem dizer uma palavra, e nós dois nos enfiamos no banco de trás. Assim que o carro começou a se mover, Harris quebrou o silêncio. Emily, essa chave que você está segurando, ela abre um cofre que não está em um banco. Olhei para a pequena peça prateada na minha mão. Então onde? Ele me lançou um olhar rápido pelo retrovisor. Em um lugar que você já visitou, mas nunca soube o que realmente guardava. O estúdio de fotografia da rua Riverside, o mesmo onde, em 1967, você e Andrew tiraram aquele retrato de baile. Lembrei-me da foto. Nós dois, sorrindo, ainda no início de tudo. O fotógrafo, um homem magro e calado, parecia ter pressa para terminar o serviço. Eu nunca pensei em nada além da lembrança que a foto carregava. O cofre está no porão do estúdio, explicou Harris. E o que está lá dentro é mais do que provas. É o motivo pelo qual Andrew precisou desaparecer. Andrew colocou a mão sobre a minha. Se encontrarmos o que está nesse cofre, você vai saber tudo. Mas também vai se tornar alvo de todos que querem manter essa história enterrada. A chuva começou a cair fina, lavando a calçada e refletindo as luzes da rua. Harris manobrou o carro por ruas secundárias, evitando os cruzamentos mais movimentados. Quando finalmente estacionou, estávamos diante da fachada envelhecida do Riverside Portraits. A vitrine estava coberta de poeira, e as letras douradas da porta de vidro estavam quase apagadas. Pensei que tivesse fechado há anos, comentei. Oficialmente, fechou, disse Harris, tirando um molho de chaves do bolso e destrancando a porta. Mas algumas portas nunca se fecham de verdade. Entramos. O cheiro de químicos fotográficos e papel antigo ainda pairava no ar. No balcão, uma câmera de madeira repousava como uma peça de museu. Harris nos conduziu até uma porta lateral que dava para uma escada estreita, descendo ao porão. As paredes eram de tijolo cru, e o som da chuva parecia distante lá embaixo. No canto, atrás de um armário de metal, havia um painel de madeira com uma fechadura pequena. A minha chave encaixou perfeitamente. O clique ecoou pelo porão silencioso. Harris puxou o painel e revelou um cofre embutido na parede. Quando girou a maçaneta e a porta se abriu, o ar frio que escapou trouxe o cheiro de papel envelhecido, e algo mais, um aroma metálico.
Dentro havia um envelope grosso, várias fotografias, uma pistola antiga, cuidadosamente embrulhada em tecido de linho. Andrew respirou fundo. "Ah, isso, Eminência. Essas fotos. Sou a prova de quem realmente estava no quarto 17 antes de mim." Peguei a primeira fotografia e meu coração parou por um segundo. Era uma imagem granulada, em preto e branco, mostrando o quarto do motel. No canto, um homem de costas, mas que eu reconheceria em qualquer lugar. Morales. Fiquei olhando para a fotografia por longos segundos, como se meus olhos pudessem, sozinhos, arrancar dela todas as respostas. Morales, no quarto 17, em 1968. Não havia dúvida, a postura, a forma como inclinava a cabeça para o lado, até o corte do paletó, tudo confirmava. Mas havia algo mais. Na mesa ao lado da cama, a mala de couro que Andrew descrevera no diário. "Ele mentiu para mim", murmurei, quase para mim mesma. Andrew se aproximou, pegando a foto da minha mão. Seu rosto se contraiu. Morales não devia estar ali. E, se estava, não era por conta própria. Então por ordem de quem? Perguntei. Harris, que até então observava em silêncio, respondeu com a voz grave. "Talvez da mesma pessoa que ordenou que seu pai o mantivesse longe de você." Aquela frase me atingiu como um soco. "Meu pai?" Perguntei, incrédula. O que ele teria a ver com isso? Andrew me olhou com uma mistura de tristeza e cautela. Seu pai não era apenas o homem severo que você conhecia em casa. Ele tinha conexões. Contatos que nunca deveriam se misturar com a nossa vida. Memórias vieram como flashes. Meu pai chegando tarde, às vezes com o cheiro de tabaco forte, falando baixo ao telefone no escritório, guardando envelopes na gaveta trancada da escrivaninha. E aquele dia, no verão de 1968, quando ele me proibiu de sair de casa sem dar explicações, dizendo apenas: "Algumas portas, Emily, não devem ser abertas." Lembrei também da tensão quando Andrew e meu pai se encontraram pela única vez. O aperto de mão rápido, o olhar duro trocado entre eles, como se reconhecessem algo um no outro, algo que não tinha nada a ver comigo. Peguei outra foto no cofre. Morales, ainda no quarto 17, estava de frente dessa vez, falando com alguém que não aparecia totalmente no enquadramento. Mas parte do rosto do outro homem estava visível, e era um rosto que eu conhecia desde criança. Meu pai. O estômago se fechou, e o frio que senti não veio do porão úmido. "Não, isso não pode." Comecei, mas a frase morreu na minha garganta. Andrew colocou a mão no meu ombro. Essa história não começou comigo. Começou antes de nós. E o seu pai estava no centro. A pistola embrulhada em linho agora parecia pesar toneladas dentro do cofre. Harris a pegou, examinando-a rapidamente antes de guardá-la novamente. "Esta arma foi usada naquela noite", disse, sem levantar os olhos. "E a única impressão digital preservada pertence a alguém que vocês dois conhecem muito bem." A tensão no ar era quase palpável. Eu sabia que a próxima revelação poderia despedaçar o pouco que restava das minhas certezas sobre minha família. Andrew me olhou, sério. Se quisermos chegar ao fim disso, vamos ter que voltar ao início. Ao tempo em que você ainda acreditava que seu pai só queria te proteger. Voltar à casa da minha família foi como atravessar um espelho. O mundo do lado de fora continuava em 2025, mas lá dentro o tempo tinha parado. O mesmo rangido no piso de madeira, o cheiro leve de café impregnado nas paredes, e o relógio de pêndulo que insistia em marcar o compasso de décadas passadas. Passei pela sala, onde as fotografias de família ainda ocupavam a parede principal. O sorriso contido do meu pai nas fotos sempre me incomodou, como se ele estivesse posando para um papel que nunca quis interpretar. Agora, olhando de novo, me perguntei o que ele realmente pensava no momento em que cada imagem foi tirada.
Segui para a cozinha, o cômodo onde tantas conversas sérias aconteceram, sempre com uma xícara de café entre nós. Era ali que ele, nos raros momentos de abertura, deixava escapar frases enigmáticas. Uma vez, quando eu tinha 17 anos, ele disse: Emily, a lealdade é mais importante que a verdade. Você entenderá um dia. Na época, achei que fosse apenas uma lição moral estranha. Agora, parecia uma confissão disfarçada. Comecei a procurar. Abri armários, puxei gavetas, levantei o tampo da velha cristaleira. Nada. Até que me lembrei de um hábito antigo. Meu pai guardava documentos importantes enrolados em sacos plásticos e escondidos dentro de potes de café vazios. No armário mais alto, encontrei 3 potes antigos da marca que ele sempre comprava. O terceiro estava mais pesado do que deveria. Abri, e lá dentro havia um envelope manila dobrado várias vezes. Na mesa, espalhei o conteúdo, recortes de jornal, fotos e folhas datilografadas. A maioria dos recortes era sobre o Vietnã, mas alguns falavam de operações de inteligência e missões não registradas. Em uma das fotos, meu pai e Morales, lado a lado, posando com um grupo de homens que eu não reconhecia, todos vestidos em trajes civis, mas com a postura de militares. Entre as folhas datilografadas, encontrei algo que fez meu sangue gelar, um relatório com meu nome, datado de agosto de 1967. Descrevia meus hábitos, amigos, e mencionava Andrew como contato de risco. Ao final, uma observação em letra manuscrita, que eu reconheceria em qualquer lugar, a caligrafia do meu pai. Manter vigilância constante. Evitar aproximação prolongada. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Ele não estava apenas ciente da minha relação com Andrew, ele a monitorava. Enquanto ainda tentava processar aquilo, ouvi um ruído no corredor. Girei a cabeça e vi Marta, minha filha, parada na porta da cozinha. Ela olhava para os papéis espalhados com uma expressão confusa. Mãe, o que é tudo isso? Engoli em seco. Marta não sabia nada sobre o que eu vinha descobrindo. E parte de mim queria mantê-la longe, mas outra parte sentia que talvez ela fosse a única pessoa em quem eu ainda pudesse confiar completamente. É uma longa história, respondi, guardando rapidamente os papéis no envelope. E pode ser perigosa. Ela deu um passo à frente, cruzando os braços. Então me conta. Se for perigoso, melhor eu saber do que ficar no escuro. Olhei para ela e vi um reflexo meu, 30 anos mais jovem, teimosa, direta, e capaz de recuar diante de um desafio. Talvez estivesse na hora de compartilhar o fardo. Expliquei a Marta o que podia, omitindo apenas os detalhes que poderiam colocá-la em risco imediato. Contei sobre Andrew, sobre o colar de âmbar, sobre as cartas que nunca chegaram e sobre o diário que revelava mais perguntas que respostas. Ela me ouviu em silêncio, o senho levemente franzido, como quem tenta encaixar peças demais em um quebra-cabeça sem bordas. Então o vovô, ela hesitou, estava envolvido nisso tudo? Assenti lentamente. Mais do que eu imaginava. E acho que o próximo passo é seguir a pista que estava no diário. Marfa. Marfa era uma cidade pequena no oeste do Texas, conhecida pelas luzes misteriosas que apareciam no horizonte e que alimentavam histórias há gerações. Mas, para mim, o nome tinha outro peso. Era onde Andrew e eu tínhamos planejado nos encontrar em 1968, caso tudo desse errado. Nunca cheguei a ir, até agora. Marta, apesar da preocupação visível, insistiu em ir comigo. Se você acha que eu vou te deixar viajar sozinha no meio de uma história que envolve armas, gente desaparecida e segredos de meio século, está enganada. Partimos no início da tarde seguinte, levando apenas o essencial. A estrada se estendia à nossa frente como uma fita cinza atravessando o deserto. O sol, alto e impiedoso,
Fazia o asfalto brilhar como metal aquecido. A cada milha, a sensação de que estávamos sendo seguidas se intensificava. Em determinado ponto, um carro preto surgiu no retrovisor. Mantinha distância, mas nunca desaparecia. Marta percebeu. É o mesmo carro de Galveston? Perguntou, tentando disfarçar a tensão na voz. Acho que sim. Respirei fundo. Mas vamos manter o curso. Paramos apenas uma vez, num posto de gasolina isolado. Enquanto Marta ia buscar água, notei algo estranho. No parasol do carro, preso por um clipe enferrujado, havia um bilhete dobrado em 3. Não estava lá antes. Abri com cuidado. A caligrafia era de Andrew. Não confie no homem de chapéu. Quarto 6, Desert Star Motel, Marfa. Me encontre antes da meia-noite. O homem de chapéu só podia ser Morales. A revelação de que ele estava no quarto 17 em 1968 já me deixará inquieta. Agora, saber que Andrew o colocava como uma ameaça direta mudava tudo. Voltamos à estrada, o horizonte cada vez mais amplo e silencioso. Marfa apareceu como uma miragem, ruas largas, poucas pessoas, o ar seco carregando um cheiro leve de poeira e gasolina. O Desert Star Motel ficava na saída da cidade, um prédio baixo com letreiro azul e luzes de neon piscando. Estacionei a alguns metros, observando. O quarto 6 tinha cortina fechada e luz acesa. Vamos entrar? Marta perguntou. Olhei para ela, depois para a porta do quarto. A sensação de que cada passo nos aproximava de algo irreversível pesava no peito. Antes que eu pudesse responder, a cortina do quarto 6 se moveu ligeiramente. Uma silhueta surgiu, observando de dentro. E então a porta se abriu devagar. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar um homem magro, de cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol do deserto. Ele usava uma jaqueta surrada e segurava um envelope amassado na mão esquerda. Você é Emily Carter? Perguntou, a voz rouca, como se não fosse usada com frequência. Assenti, mas não entrei. Quem é você? Ele olhou rapidamente para os lados antes de abrir mais a porta. Meu nome não importa. Andrew me mandou. Disse que você entenderia. Troquei um olhar rápido com Marta, que se manteve próxima da porta, atenta. Entrei devagar, sentindo o cheiro de madeira seca e poeira acumulada. O quarto tinha apenas uma cama, uma comoda e uma pequena mesa com um abajur de luz fraca. O homem me entregou o envelope. Ele disse que, se eu não encontrasse você até hoje à noite, eu deveria destruir isso. Abri com cuidado. Dentro havia um mapa dobrado várias vezes e uma fotografia em preto e branco. O mapa mostrava a região de Marfa, mas com uma marca em vermelho sobre um ponto isolado nas colinas ao norte, anotado apenas como mirante. A foto me fez prender a respiração. Era tirada do alto de uma dessas colinas, mostrando 3 figuras, Andrew, Morales e meu pai. Estavam juntos, conversando, e sobre uma mesa improvisada havia algo coberto por um pano grosso. Onde você conseguiu isso? Perguntei. O homem se aproximou, mantendo a voz baixa. Andrew me deu há muitos anos, junto com a ordem de guardar até que ele dissesse que era hora. E ele disse, agora. Marta se inclinou para ver melhor o mapa. Esse mirante é perto da área onde as luzes de Marfa costumam aparecer, comentou. Já ouvi falar que, lá, às vezes a recepção de rádio pega sinais antigos, como se o tempo desse um salto. O homem concordou com um aceno lento. É por isso que ele quer encontrá-la lá. Mas vocês não são as únicas procurando esse lugar. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ouvimos passos lá fora, firmes e apressados. O homem foi até a janela e afastou a cortina 1 centímetro. É o homem de chapéu. Ele nos seguiu. Olhei para Marta e segurei o mapa e a foto com força. Precisamos sair agora.
Saímos pela porta dos fundos do quarto 6, entrando num corredor estreito que levava ao estacionamento. O vento do deserto carregava poeira fina que grudava na pele. Ao longe, vi um chapéu de aba larga se mover entre os carros. Morales. Vamos para o carro, rápido. Murmurei. Enquanto dirigíamos para fora de Marfa, o mapa no meu colo parecia pulsar com um peso invisível. O mirante estava a menos de 30 minutos dali. E algo me dizia que, quando chegássemos, não seria apenas Andrew que estaria esperando. A estrada até o mirante era estreita e mal iluminada, ladeada por arbustos secos e pedras que pareciam se mover à luz da lua. O mapa indicava um desvio de terra batida que subia lentamente, contornando a encosta. Cada curva revelava um horizonte mais amplo, até que a cidade de Marfa virou apenas um conjunto de luzes distantes. Estacionei o carro no acostamento improvisado. O ar do deserto estava frio, com o vento constante que carregava o som de algo distante, talvez um coiote, talvez apenas o eco do próprio silêncio. Marta desceu primeiro, olhando ao redor com um misto de curiosidade e apreensão. É aqui. Assenti, segurando o mapa e a fotografia. O ponto marcado ficava a poucos metros adiante, no topo de uma pequena elevação. Subimos a pé, a luz da lua iluminando o caminho. Quando chegamos, a vista era ampla e hipnótica. E então vimos. No horizonte, pontos de luz começaram a surgir e se mover lentamente, como se dançassem sobre o deserto. As famosas luzes de Marfa. Marta ficou fascinada, mas para mim, elas tinham um significado diferente. Eram exatamente como Andrew descrevera no diário, no trecho onde dizia que a mensagem só poderia ser entregue quando as luzes estivessem no céu. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de Andrew, mas não havia ninguém. Apenas um objeto no chão, protegido por uma lona pesada e presa com pedras. Ajoelhei-me e puxei a lona, revelando uma caixa de metal com o símbolo de uma águia gravado na tampa. Parece coisa do exército, disse Marta, tocando o metal frio. Havia uma fechadura simples, mas sem chave. Peguei o chaveiro prateado que Andrew me dera no Gulf Star e tentei. O clique foi suave. Dentro da caixa, um maço de documentos amarrados com barbante, um maço de envelopes carimbados, todos endereçados a mim. Puxei o primeiro. Eram cartas que Andrew havia escrito e que nunca chegaram. As datas iam de 1968 a 1970. No canto, selos de censura com a inscrição, correspondência interceptada, uso restrito. Enquanto folheava, um envelope diferente chamou minha atenção. Não tinha selo nem carimbo, mas sim um número manuscrito. P.O. Box 472, Austin, TX. Dentro, apenas uma foto minha e de Andrew no Riverside Hall. E no verso, a frase, a caixa postal guarda o resto. Então havia mais cartas, murmurei. E ficaram guardadas todo esse tempo, no correio. Marta olhou para o horizonte, onde as luzes de Marfa começaram a se apagar uma a uma. Se a gente for para Austin, acha que essa caixa ainda existe? Antes que eu pudesse responder, ouvi o som de cascalho sendo pisado. Virei rapidamente. Uma silhueta se destacava contra o luar, chapéu de aba larga, postura rígida. Morales. Ele parou a poucos metros, as mãos visíveis, mas os olhos escondidos pela sombra do chapéu. Emily, não faça isso, disse, a voz firme. Algumas cartas não foram entregues por um motivo. O vento aumentou no mirante, levantando a poeira fina e fazendo o chapéu de Morales projetar uma sombra longa e distorcida no chão. Ele deu mais um passo, lento, como se medisse a distância entre nós com precisão militar. Morales, você estava no quarto 17 em 1968, falei, segurando o maço de cartas contra o peito. E agora está me dizendo para não ler algo que é meu por direito? Ele manteve a postura calma.
Não são só suas, Emily. Algumas dessas cartas contêm nomes e informações que, se saírem daqui, vão colocar gente em perigo. Gente que já passou 50 anos escondida. Retruquei. Ou gente que nunca deveria ter sobrevivido ao que fez. Morales suspirou, mas não respondeu. Seus olhos se desviaram para Marta, que permanecia ao meu lado, a postura firme apesar da tensão. Eu tentei manter você fora disso, menina. Mas agora é tarde demais. Ela fica comigo, disse, sem hesitar. Ele deu um passo à frente, erguendo a mão direita. Segurava um chaveiro idêntico ao meu, com uma chave semelhante à que abriu a caixa de metal. Andrew confiou essa chave a mim também. Fez uma pausa. Porque ele sabia que, se algo acontecesse com ele, eu teria que decidir o que revelar, e o que enterrar. Senti o sangue pulsar mais forte nas têmporas. Então foi você quem interceptou as cartas. Morales não negou. Eu recebi ordens. Mas nem todas foram seguidas à risca. Algumas mensagens chegaram até você, aquelas que Andrew queria que lesse. Outras teriam selado o destino de pessoas que ainda estão vivas. Inclusive meu pai? Perguntei, a voz mais baixa, mas carregada de força. Ele hesitou. Foi apenas um segundo, mas suficiente para me dar a resposta que eu temia. Emily, começou, mas parou quando um som cortou o silêncio. Motores, aproximando-se rapidamente pela estrada de terra. Faróis surgiram no horizonte, se movendo em nossa direção. Morales olhou por cima do ombro e depois para mim. Não há tempo para discutir. Se quer sobreviver, venha comigo agora. Marta me encarou, o rosto tenso. Mãe, se formos com ele, estamos confiando em alguém que mentiu a vida inteira. Mas se ficarmos, quem vem aí pode ser pior. Eu sabia que aquela escolha mudaria o rumo de tudo. E, no fundo, também sabia que o ano em que desapareci, talvez estivesse prestes a se repetir. Os faróis avançavam rápido, cortando a escuridão do deserto como lâminas de luz. O som dos motores reverberava no chão pedregoso, aproximando-se até que pude distinguir dois veículos, uma caminhonete preta e um sedã prateado. Morales manteve o corpo levemente à frente, como se colocasse entre nós e o que estava por vir. Emily, escolha agora. Marta se aproximou de mim, a mão firme no meu braço. Mãe, quem quer que seja, eles já nos viram. Não tem como recuar. As portas da caminhonete se abriram primeiro. Dois homens de terno escuro desceram, o olhar oculto atrás de óculos de sol mesmo no breu da noite. O sedã estacionou logo atrás, e a porta traseira se abriu lentamente. Meu coração parou por um instante quando vi quem saiu. Andrew. Mas havia algo errado. Ele parecia diferente. Mais magro, o rosto marcado, o olhar duro. E, ao contrário da última vez que o vi, não havia calor em seus olhos. Disse, a voz grave, idêntica à da ligação no rádio. Você devia ter esperado. Morales deu um passo à frente, a mão discretamente próxima ao bolso do casaco. Não é hora para teatro, Andrew. Se veio até aqui, é porque sabe que ela tem as cartas. Andrew me olhou diretamente, ignorando Morales. E é por isso que ela precisa vir comigo agora. Por quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Para que sumir de novo? Para que continuar escondendo tudo? Ele se aproximou, e pude sentir o cheiro de poeira e gasolina em suas roupas. Por que você não entende, Eminência? Essas cartas não são só memórias. Elas são um mapa. E se cair nas mãos erradas? As mãos erradas, interrompeu Morales, são justamente as que estão tentando levá-la agora. Andrew virou-se para ele, e por um instante, a tensão entre os dois parecia prestes a explodir. Foi então que, no meio do silêncio pesado, o celular de Marta vibrou no bolso da jaqueta. Ela atendeu instintivamente. Do outro lado,
Uma voz masculina, calma, porém carregada de urgência, ecoou pelo viva voz. Emily, não vá com nenhum dos dois. Meu estômago gelou. Eu conhecia aquela voz. Era a mesma da primeira ligação anônima, dias atrás, perguntando se eu ainda guardava o colar. E o mais impossível, não era a voz de Andrew. Segurei o celular contra o ouvido, o vento frio do mirante misturando-se à voz que vinha da linha. Quem é você? Perguntei, com um tom que soou mais desesperado do que eu pretendia. A resposta veio pausada, medida. Sou alguém que esteve ao seu lado naquela noite, mas você não me viu. Marta me lançou um olhar confuso, enquanto Morales e Andrew se entreolhavam como se reconhecessem a voz. Andrew foi o primeiro a falar, quase num sussurro. Não pode ser. Você me conhece, Andrew, continuou a voz. E sabe que se ela for com qualquer um de vocês agora, não vai ver o fim dessa história. Antes que eu pudesse perguntar mais, a ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo estalar da lona presa sobre a caixa de metal, agitada pelo vento. Guardei o celular no bolso e olhei para os dois homens à minha frente. Chega de enigmas. Se algum de vocês quiser minha confiança, vai começar a falar agora. Morales respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo que vinha guardando há anos. Emily, há outro jogador nessa história. Alguém que nunca quis aparecer. Ele tem um álbum de fotografias que documenta cada movimento daquela operação em 1968. E não é você que aparece na capa, mas uma mulher muito parecida. Parecida como? Questionei, sentindo um frio subir pela coluna. Idêntica, respondeu Morales. Mesma altura, mesmo corte de cabelo que você usava na época, mesma roupa da noite no Riverside Hall. Andrew confirmou com um aceno lento. E foi essa mulher que entrou no quarto 17 antes de mim e antes de Morales. Ela carregava a mala. Minha mente girava em círculos. Uma sósia. Uma mulher que poderia ter sido confundida comigo. E se o que estava no álbum não fosse apenas registro, mas prova para incriminar ou proteger alguém? Onde está esse álbum? Perguntei. Morales me olhou nos olhos. Em um depósito alugado no seu nome. No meu nome? Repeti, atônita. Andrew deu um passo à frente. E se formos até lá agora, talvez você descubra que esse depósito existe desde antes de você nascer. Antes que eu pudesse reagir, um farol surgiu ao longe, subindo pela estrada estreita. Era apenas um veículo, mas avançava rápido demais. Marta segurou meu braço. Mãe, a gente precisa decidir para onde vai, agora. A escolha estava diante de mim. Ir com Morales, ir com Andrew ou tentar encontrar sozinho o dono daquela voz misteriosa. No fundo, eu sabia que o álbum poderia ser a chave, e também o último elo antes de alguém eliminar todas as testemunhas. Escolhi seguir com Andrew. Não foi confiança cega, mas um cálculo rápido. Se ele realmente quisesse me silenciar, teria feito isso antes. Além disso, o depósito estava registrado no meu nome, e isso, no mínimo, me dava um direito sobre o que havia lá. Descemos do mirante deixando Morales para trás. Andrew dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante. Marta, no banco de trás, mantinha o mapa e a fotografia sobre o colo, os olhos atentos ao retrovisor como se esperasse Morales aparecer a qualquer momento. O depósito ficava nos arredores de Alpine, a meia hora dali. Era um prédio baixo, de corredores estreitos e portas de metal numeradas. A funcionária de plantão nos levou até a unidade 32B, pedindo que assinasse um documento de entrada. O contrato estava no meu nome, datado de 1965, 2 anos antes de eu conhecer Andrew. Isso não faz sentido, murmurei. A porta se abriu com um rangido. Dentro, o cheiro de papel antigo e poeira. Caixas empilhadas, um baú de madeira escura. Sobre uma mesa,
Um álbum grosso com capa de couro marrom. Abri o álbum com cuidado. A primeira foto já me fez gelar. Eu, ou melhor, alguém idêntico a mim, parada diante de uma pequena igreja de pedra, usando um vestido claro e segurando um buquê simples. Ao lado, um homem que não era Andrew nem Morales. Andrew se inclinou para ver melhor. Essa é a Igreja dos Casamentos Silenciosos, no Novo México. Lugar usado para cerimônias que não constavam em nenhum registro oficial. Virei a página. As fotos seguintes mostravam a mesma mulher entrando e saindo da igreja em diferentes horários, sempre com pessoas diferentes. Rostos conhecidos e outros que eu nunca vira, mas todos com o mesmo detalhe, olhares cautelosos, como se estivessem sendo vigiados. Essa mulher, quem é ela? Perguntei, sentindo minha voz ralhar. Andrew respirou fundo. O nome que ela usava era Ellen Carter. Carter? Repeti, com o frio no estômago. Então? Sim, confirmou ele. Oficialmente, ela era listada como sua tia distante. Mas, Emily, há outra possibilidade. Ela pode ser sua mãe verdadeira. O chão pareceu se mover sob meus pés. Toda a minha história, o que eu sabia sobre minha família, começou a se despedaçar. Marta se levantou, indignada. Então o avô mentiu para ela a vida inteira? Andrew assentiu. E Morales, provavelmente sabia. Antes que pudéssemos processar, percebi algo na terceira página do álbum, uma fotografia tirada dentro da igreja, mostrando um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma mesa coberta por um pano branco. No centro, a mala de couro, a mesma que vimos nas fotos de 1968 no quarto 17. E ao lado dela, meu pai. Fiquei olhando para a fotografia como se pudesse arrancar respostas apenas pela força do olhar. Ellen Carter, a mulher idêntica a mim, estava a um passo do meu pai, a mão quase tocando a mala de couro. Ao redor, rostos sérios, alguns parcialmente encobertos pela sombra, como se o fotógrafo tivesse capturado o momento sem que todos percebessem. Andrew, minha voz saiu baixa, mas firme. Você sabia que essa mulher existia? Sabia que ela tinha meu sobrenome? Por que nunca me contou? Ele respirou fundo, como se preparasse para uma confissão longa. Porque não era seguro, Eminência. Ellen estava ligada a uma rede de operações que misturava inteligência militar, política local e negócios ilegais. Ela sabia demais, e proteger você significava cortar qualquer ponte que pudesse ligar vocês duas. Mas ela é. Não consegui terminar a frase. É possível, respondeu ele, cauteloso, que ela seja sua mãe biológica. Mas isso só Ellen poderia confirmar, e ela desapareceu pouco depois da foto que você está segurando. Virei a página e encontrei uma imagem ainda mais perturbadora. Meu pai, Ellen e Morales juntos, dentro de um cômodo estreito, cercados por estantes de metal cheias de pastas e caixas. No canto da foto, uma placa na parede com letras desbotadas. Arquivo Central, acesso restrito. Isso parece um porão, comentou Marta, se inclinando para ver melhor. Andrew assentiu. É o porão do antigo prédio municipal de Austin. Foi desativado nos anos 70. Ele guardou documentos lá. Alguns dizem que era o seguro de vida dela. Meu coração acelerou. E essa mala? Ele olhou para mim, sério. A mala contém uma lista de nomes e transações feitas durante as cerimônias na Igreja dos Casamentos Silenciosos. Não eram apenas casamentos, eram acordos. E seu pai estava no centro. Morales, que até então estava calado na porta do depósito, finalmente falou. E foi por causa dessa lista que ele desapareceu. Girei o corpo para encará-lo. Então você admite que sabia? Eu sabia que havia uma lista, disse ele, mas nunca vi. E, se a mala ainda existir, é nesse porão que vamos encontrá-la. Andrew cruzou os braços. Ou o que sobrou dela.
O peso da decisão era claro: voltar a Austin e tentar entrar em um prédio abandonado, que provavelmente estava sendo vigiado por quem passou anos enterrando essa história. Marta olhou para mim, os olhos determinados. Mãe, se essa mala existe, ela pode provar tudo. Sobre ele, sobre o vovô, sobre você. Eu sabia que ela tinha razão. E também sabia que, se abríssemos aquela porta, não haveria caminho de volta. Voltamos a Austin sob um céu carregado, a ameaça de chuva pairando como um peso no ar. O antigo prédio municipal ficava no centro histórico, uma construção de tijolos avermelhados com janelas altas e quebradas, o letreiro gasto quase ilegível. De dia, parecia apenas mais um esqueleto esquecido da cidade. À noite, tinha a presença silenciosa de um guardião hostil. Estacionamos a uma quadra de distância. Andrew assumiu a dianteira, conhecendo entradas que, segundo ele, não constavam nos mapas oficiais. Morales seguia atrás, com o olhar atento aos becos e às esquinas. Marta e eu ficamos no meio, a bolsa com o álbum bem junto ao corpo. A entrada era uma porta lateral de ferro, parcialmente escondida por uma pilha de entulho. Morales tirou um molho de chaves antigas do bolso e escolheu uma fina e enferrujada. O clique metálico ecoou como um tiro na noite silenciosa. Lá dentro, o cheiro de mofo e papel velho nos envolveu. Corredores estreitos levavam a salas abandonadas, algumas ainda com móveis cobertos por lençóis amarelados. Seguimos até uma escada de concreto que descia para o porão. O ar ali embaixo era mais frio. A iluminação vinha apenas de uma lâmpada pendurada, balançando levemente. As paredes estavam forradas de estantes metálicas e ferrujadas, repletas de pastas e caixas de arquivo, todas marcadas com etiquetas de datas e códigos. Andrew foi direto a uma prateleira no fundo. Ellen disse que, se algo acontecesse com ela, a mala estaria atrás das caixas de 1968. Começamos a remover pilhas de papéis. Foi Marta quem, com um empurrão, fez deslizar uma caixa de madeira escura com ferragens douradas. Era menor do que eu imaginava, mas pesada. Está trancada, disse Morales, examinando a fechadura. Andrew tirou do bolso um pequeno envelope e deu-lhe uma chave antiga. Antes de colocar na fechadura, olhou para mim. Quando abrirmos, você vai ver nomes. Alguns conhecidos, outros não. Um deles é a peça central dessa história. A fechadura girou com dificuldade. Dentro, havia uma pilha de documentos encadernados, no topo, um envelope com apenas uma frase escrita, o nome completo dele. Abri com as mãos trêmulas. A ficha que saiu era uma página datilografada com dados pessoais, histórico militar e registros de deslocamentos. No campo nome completo, Andrew Elias Carter. Carter? A palavra escapou antes que eu pudesse pensar. Você. Andrew respirou fundo. Eu nunca quis que descobrisse assim. Ele era minha mãe. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Então nós. Sim, ele interrompeu, firme. Nós somos irmãos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, exceto pelo som distante de passos no andar de cima. Não éramos os únicos no prédio. Os passos no andar de cima se multiplicaram, ecoando pelo prédio abandonado como tambores de guerra. Andrew fechou a mala rapidamente e a entregou a Morales. Você leva, ordenou. Eu e Emily abrimos caminho. Marta se aproximou de mim, os olhos arregalados. Mãe, eles já sabem que estamos aqui. Apaguei a única lâmpada pendurada, mergulhando o porão na penumbra. O som de metal arranhando o concreto veio da escada. Alguém estava forçando a porta de acesso. Andrew apontou para o fundo do corredor. Por aqui. Ellen deixou outra saída. Corremos por um estreito túnel de serviço, o ar abafado e carregado de poeira. No fim, uma grade de ferro bloqueava a passagem,
mas Morales tinha a chave certa. Ao sairmos, nos encontramos num beco lateral, iluminado apenas pela luz fraca de um poste distante. O som dos intrusos ecoava agora dentro do porão, mas eles demorariam a perceber que havíamos escapado. Entramos rapidamente no carro de Morales e nos afastamos sem acender os faróis por alguns quarteirões. Só então, com o coração ainda acelerado, abrimos a mala de novo, dessa vez dentro do carro. Entre os documentos, um envelope amarelado chamava a atenção. No canto, escrito à mão, entregue apenas se eu não voltar. Meu estômago se revirou. A caligrafia era de Ellen. Abri com cuidado. Dentro havia uma carta longa, mas foi a primeira frase que me atingiu como um golpe. Emily, se você está lendo isto, significa que nunca pude lhe contar pessoalmente que sou sua mãe. As linhas seguintes descreviam como ela se envolveu na rede de operações, como conheceu meu pai e como, para me proteger, deixou que ele me criasse como filha legítima. Mas havia também um aviso. Entre as cartas que Andrew tentou enviar e que foram interceptadas, há uma que contém a localização final da mala verdadeira. Esta é apenas uma cópia. No final, um detalhe que gelou meu sangue. Essa carta está nas mãos de alguém que você conhece. Ele foi carteiro em Austin por mais de 30 anos. Morales me olhou pelo retrovisor. Eu sei quem é. E se ele ainda tiver a carta, está vivo por milagre. Andrew assentiu. Então o próximo passo é encontrá-lo. Mas rápido. Antes que alguém chegue primeiro. Enquanto o carro acelerava pela noite, eu sentia que cada pista nos levava mais fundo, e que, talvez, a mala verdadeira fosse muito mais do que um objeto perdido. O endereço que Morales nos deu ficava numa rua estreita, no lado mais antigo de Austin, onde as casas eram baixas e as cercas de madeira pareciam segurar o tempo no lugar. Paramos em frente a um portão gasto, de onde se via um quintal com árvores tortas e uma varanda cheia de cadeiras desparelhadas. O homem que abriu a porta era magro, de pele marcada pelo sol e cabelos quase todos brancos. Usava um suéter puído, apesar do calor, e segurava um cachimbo apagado. Seus olhos, porém, eram atentos, o tipo de olhar de quem já viu mais do que gostaria. O senhor é Samuel Price? Perguntei. Ele assentiu lentamente, os olhos percorrendo cada um de nós. Vocês vieram por causa da carta, não vieram? Como sabe? Questionou Marta. Ele deu um meio sorriso cansado. Porque passei 50 anos esperando alguém bater aqui e pedir por ela. Nos convidou a entrar. A sala tinha prateleiras abarrotadas de livros e caixas, e o ar carregava cheiro de papel antigo. Price caminhou até um armário e retirou uma lata de biscoitos de metal, amassada nas bordas. Dentro, cuidadosamente envolvida em papel manteiga, estava uma carta com meu nome na frente, escrita à mão. Ela me deu isso em setembro de 1968, disse, entregando-a para mim. Disse que, se algum dia alguém tentasse reescrever a história, essa carta teria que vir à tona. Sentei-me no sofá e abri o envelope. A carta era curta, mas direta. Se algo me acontecer, procure a mala no quarto 17. Mas saiba que haverá 2 malas. A verdadeira está marcada por dentro com um pedaço do nosso álbum. Você vai reconhecer. Anexada à carta, havia uma pequena fotografia rasgada, mostrando apenas um canto de uma imagem maior. Era o pedaço da capa do álbum de Ellen. Por que não entregou isso antes? Perguntei. Price respirou fundo. Porque, na noite em que me deram essa carta, eu vi quem saiu do quarto 17 com a mala verdadeira. Não foi Andrew. Nem Morales. Olhei para ele, sentindo meu coração disparar. Então? Ele me fitou com um olhar grave, como se pesasse o efeito das palavras. Seu pai. O silêncio na sala foi sufocante. Andrew se levantou, começando a andar de um lado para o outro.
Morales apenas fechou os olhos, como se tivesse esperado por esse momento. E tem mais, continuou Price. Ele não estava sozinho. A mulher que saiu com ele, poderia ser você. A sósia, murmurei. Ellen, corrigiu Price. E pela expressão no rosto dela, aquilo não era uma fuga. Era um acordo. Saímos da casa de Samuel Price com a sensação de carregar mais perguntas do que respostas. Se meu pai e Ellen haviam saído juntos do quarto 17 com a mala verdadeira, então a que encontramos no porão era apenas uma isca. No caminho de volta, Price insistiu para que eu guardasse não só a carta, mas também o pedaço de fotografia. Isso é a sua prova de autenticidade, disse ele. Sem isso, qualquer um pode alegar que está com a mala certa. De volta ao carro, Andrew quebrou o silêncio. Se eles tiraram a mala do quarto naquela noite, precisaram escondê-la rápido. Ele me disse uma vez que, se as coisas dessem errado, ela teria um lugar onde a água guardaria o segredo. Morales, que dirigia, franziu o senho. Isso soa como Lago Travis. O nome soou familiar na minha mente. Lembranças de piqueniques em família, pescarias ao entardecer. Mas também recordei uma conversa antiga com meu pai, quando ele me disse que alguns segredos precisam afundar para ficarem seguros. E se ela estiver lá? Perguntei. Então precisamos achar o ponto exato, respondeu Andrew. E rápido. Na manhã seguinte, seguimos até o Lago Travis. O céu estava encoberto, e o vento formava pequenas ondas que quebravam na margem. Morales havia conseguido, por meio de contatos antigos, um barco simples com motor de popa. Marta ficou encarregada de segurar o mapa e a fotografia, tentando identificar na paisagem algum ponto que correspondesse ao fundo da imagem rasgada. Depois de quase 1 hora navegando, vimos algo, um carvalho retorcido na margem, idêntico ao que aparecia no canto da foto. Ancoramos ali. Andrew vestiu um equipamento de mergulho improvisado que Morales trouxera e desapareceu sob a superfície turva. Os minutos se arrastaram. Eu sentia o vento frio, mas a tensão queimava por dentro. Quando ele voltou, trazia nas mãos uma corrente de metal enferrujada, presa a algo pesado. Morales ajudou a puxar para dentro do barco. Era um baú de aço, pequeno, com o cadeado corroído pelo tempo. Aqui está, disse Andrew, ofegante. E tem marca por dentro? Forçamos a tampa até que ela cedeu. O interior estava protegido por um forro de lona. Quando levantei, lá estava, um pedaço colado da mesma fotografia que Price me entregará. O coração disparou. Encontramos a mala verdadeira. Mas antes que pudéssemos examinar o conteúdo, o som distante de um motor se aproximou. Olhei para trás e vi um barco preto cortando a água, rápido, em nossa direção. Eles nos acharam, gritou Morales. Morales acelerou o motor do barco, fazendo a proa levantar e cortar a água como uma lâmina. O vento frio chicoteava meu rosto enquanto eu segurava a mala contra o peito, sentindo o metal gelado vibrar com cada impacto contra as ondas. Atrás de nós, o barco preto se aproximava rápido. 2 homens estavam a bordo, um no volante, o outro em pé, apoiando-se na borda com algo que parecia um fuzil curto. Andrew se abaixou, puxando Marta para o chão. Fiquei em baixas. O som seco de um disparo ecoou. A água explodiu a poucos metros de nós. Morales fez uma curva brusca para a esquerda, quase jogando todos no lago. O barco perseguidor perdeu alguns metros na manobra, mas continuava vindo. Ei, abra a mala! Gritou Andrew. Se for o que pensamos, não podemos arriscar que eles levem inteira. As mãos tremiam, mas consegui forçar a tampa. Dentro, envoltos em plástico selado, havia vários maços de documentos, um gravador de rolo portátil e um envelope separado com o selo de cera ainda intacto. Gravado no selo, um símbolo que reconheci imediatamente.
a pequena meia-lua que também estava na caixa de madeira que Andrew me dera no passado. Morales olhou rápido por cima do ombro. Não temos tempo para decifrar agora. Segurem firme. Ele conduziu o barco para uma enseada estreita, quase invisível entre as rochas. Desligou o motor e usamos o embalo para entrar silenciosamente na sombra da formação rochosa. O barco preto passou direto, seguindo adiante sem nos ver. Por alguns segundos, só ouvimos nossas respirações e o bater das ondas contra a pedra. Andrew tirou o envelope de minhas mãos e o guardou sob a jaqueta. Esse é o mais importante. Ele chamou o conteúdo dele de O Lugar do Perdão. E o que é isso? Perguntei. Ele me encarou por um instante. É um registro que inocenta algumas pessoas e condena outras. Entre elas, seu pai. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma âncora. Eu queria respostas, mas também sabia que parte de mim temia recebê-las. Então é isso que todos querem, murmurei. Não é só pela mala, é por quem será destruído quando ela for aberta. Andrew assentiu. E talvez, por quem será perdoado. Morales ligou o motor de novo, agora em velocidade reduzida. Precisamos levar isso a um lugar seguro. E rápido. Decidimos não voltar diretamente para Austin. Morales sugeriu um local discreto, fora das rotas principais, onde poderíamos avaliar o conteúdo da mala sem sermos interrompidos. Ellen esteve lá pela última vez antes de desaparecer, disse ele, como quem sabe que o nome dela ainda me atravessa como uma lâmina. Um restaurante antigo, na estrada para Fredericksburg. O lugar ficava numa construção de pedra, com janelas amplas e cortinas de renda. De dia, recebia famílias e viajantes. À noite, era quase sempre vazio, reservado para encontros de negócios e conversas que não queriam testemunhas. Quando chegamos, o salão estava iluminado por uma luz morna, e apenas 2 mesas estavam ocupadas. Sentamos ao fundo, perto de uma lareira apagada. A mala ficou entre meus pés, protegida pelo meu casaco. O garçom trouxe café e pão quente. Marta tentava se aquecer enquanto Andrew observava cada movimento dentro do restaurante. Morales, sempre atento, posicionou-se de forma que pudesse ver a entrada e a rua pela janela. Ellen costumava vir aqui com um homem, começou Morales, sem olhar diretamente para mim. Nunca descobri o nome dele. Só sei que, na última vez, ela deixou um envelope com o dono do restaurante, pedindo que fosse entregue à mulher que se pareceria com ela no futuro. Senti um arrepio percorrer a espinha. E o envelope? Morales assentiu para o garçom, que desapareceu na cozinha e voltou minutos depois com uma caixa pequena de madeira, cuidadosamente fechada por uma tira de couro. Entregou-a para mim. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, um guardanapo de linho dobrado e, envolto nele, um bilhete curto escrito à mão. Se você está lendo isto, é porque chegou a hora de colocar todos à mesa. O perdão começa quando a verdade é dita na frente de quem foi ferido e de quem feriu. Abaixo da frase, uma lista de 4 nomes. O primeiro era o de meu pai. O segundo, Morales. O terceiro, Andrew. E o quarto, o meu. O que isso significa? Perguntou Marta, a voz baixa, como se temesse a resposta. Andrew encarou o bilhete. Significa que Ellen sabia que um dia nós estaríamos sentados juntos. E que, nesse dia, a verdade inteira teria que ser revelada, com todos presentes. Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu, e um homem entrou com passos lentos, tirando o chapéu e revelando um rosto que eu reconheceria em qualquer lugar. Meu pai. Meu pai parou diante da nossa mesa como se o tempo não tivesse passado. O mesmo porte ereto, os olhos duros e calculistas, mas agora com a marca de anos que nem ele conseguiu esconder. Emily, disse, a voz grave e controlada. Eu sabia que acabaria chegando até aqui.
E eu sabia que um dia teria que olhar nos seus olhos e perguntar. Inclinei-me para a frente, a mala ainda entre meus pés. O que você fez no quarto 17 naquela noite? Ele não respondeu de imediato. Pegou uma cadeira vazia e sentou-se com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seus olhos percorreram cada rosto à mesa. Andrew, Morales, Marta. Eu protegi você, falou por fim. Protegi todos vocês. E paguei um preço alto por isso. Proteção? Retruquei. Chama de proteção esconder minha mãe verdadeira? Chama de proteção tirar a mala e desaparecer com a verdade por meio século? Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Ellen fez escolhas perigosas. Eu tentei mantê-la viva. E você, longe de tudo. Morales recostou-se na cadeira, cruzando os braços. E o que tem a dizer sobre o conteúdo dessa mala? Meu pai olhou para baixo, para a mala, e um sorriso amargo se formou em seus lábios. Parte do que está aí é inútil agora. Mas existe um documento. Ele fez uma pausa, como se medisse o efeito das palavras, que muda o destino de mais de uma pessoa aqui presente. Andrew estreitou os olhos. Fale logo. Um testamento, disse meu pai, encarando-me novamente. O testamento de Ellen Carter. Meu coração acelerou. Ele deixou um testamento? Sim. Ele se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. E nele, ela não deixou dúvida sobre quem você realmente é, Emily. Nem sobre quem herdaria o que ela protegeu. A tensão na mesa era palpável. Ninguém falou. A única coisa que se ouvia era o leve estalar da madeira da lareira, mesmo apagada. Meu pai respirou fundo e completou. O testamento está selado, guardado junto com o registro que vocês chamam de o lugar do perdão. Mas, seu olhar percorreu cada um de nós. Abrir isso vai destruir nomes, famílias e reputações. Vocês têm certeza de que querem seguir? Marta foi a primeira a responder, sem hesitar. Sim. E eu sabia que não havia mais volta. O endereço que meu pai nos deu não era novidade para mim. Riverside Hall, uma mansão antiga às margens do Colorado River, havia sido cenário de bailes, casamentos e encontros importantes da elite texana nos anos 60. Eu mesma tinha estado lá quando criança, segurando a mão de Ellen, sem entender por que tanta gente a olhava como se ela fosse a dona de tudo aquilo. Chegamos ao entardecer. A luz alaranjada do sol batia nos vitrais altos, refletindo cores sobre o gramado. A casa parecia adormecida, mas meu pai garantiu que ainda havia um zelador que cuidava do local. Ele sabe que estamos vindo, disse, enquanto subíamos os degraus da entrada principal. O zelador, um homem idoso de fala mansa chamado Mr. Green, nos recebeu e conduziu até o salão principal. O eco dos nossos passos soava como um lembrete de que estávamos entrando num território carregado de história, agora, de segredos. No centro do salão, havia uma mesa de mogno maciço. Sobre ela, repousava uma caixa longa de ferro, com 2 cadeados antigos. Meu pai tirou do bolso um molho de chaves enferrujadas e começou a procurar a certa. Morales observava atentamente, como se esperasse um truque. Ellen deixou instruções claras, disse meu pai, enquanto girava a chave no primeiro cadeado. O testamento e o registro só poderiam ser abertos se todos os nomes da lista estivessem presentes. O segundo cadeado se abriu com um estalo seco. Ele levantou a tampa da caixa, revelando 2 envelopes grandes, selados com cera e marcados com o mesmo símbolo de meia-lua. Andrew pegou o envelope maior e leu em voz alta. Testamento de Ellen Carter. Para ser lido na presença de Emily, Andrew, Richard e Samuel. Richard, repeti. Esse é o seu nome verdadeiro, pai? Ele assentiu, sem constrangimento. Nunca usei com você. O outro envelope era menor e mais espesso. Na frente, estava escrito: O lugar do perdão,
abrir apenas após a leitura do testamento. Por um momento, ninguém falou. Eu olhei para todos os rostos ao redor da mesa, percebendo que a tensão agora não era só curiosidade. Era medo. Meu pai se endireitou e empurrou o envelope maior para mim. É você quem deve abrir. Segurei o papel grosso e passei o dedo pelo selo de cera. Antes que pudesse rompê-lo, um ruído vindo da porta ecoou pelo salão. Quando olhei, vi a silhueta de uma mulher parada na entrada, iluminada pelo sol poente. E, por um instante, meu coração parou. Era Ellen. Ellen? Minha voz saiu quase como um sussurro, carregando incredulidade e esperança. A mulher avançou lentamente, o som suave dos saltos ecoando pelo salão. O rosto estava marcado pelo tempo, mas os olhos, aqueles olhos vivos e penetrantes, eram exatamente como eu lembrava. Emily, disse, parando diante de mim. Achei que nunca mais veria você. Andrew deu um passo à frente, como se quisesse confirmar que não era uma ilusão. Morales manteve-se imóvel, mas vi a surpresa escapar em seu olhar. Meu pai, Richard, parecia o único que não estava chocado. Eu disse que mantive ela viva, murmurou, quase para si mesmo. E cumpri minha promessa. Ellen respirou fundo, olhando para todos nós. Eu tive que desaparecer. Havia gente demais interessada no que eu carregava. E, para manter vocês vivos, precisei ser o fantasma que todos acreditaram morto. Apontou para o envelope do testamento. Está tudo aí. Mas não é só sobre herança. É sobre limpar nomes, expor verdades. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Libertar você, Emily, do peso que nunca foi seu. Minhas mãos tremiam quando rompi o selo de cera e abri o documento. A caligrafia de Ellen, firme e elegante, preencheu as páginas. Deixo a Emily Carter, minha filha legítima, todos os bens, registros e direitos que me pertencem, incluindo o conteúdo do lugar do perdão. Aos demais citados, deixo a oportunidade de, diante dela, confessar e buscar reconciliação. Pois nada do que guardei tem valor se não houver verdade. O silêncio caiu sobre nós. Eu ergui o olhar e vi meu pai encarar ele. Está feito, disse ele. O resto depende dela. Ellen entregou-me o segundo envelope. Quando o abri, encontrei gravações, fotografias e confissões escritas à mão por pessoas que, por décadas, moldaram a história de nossa família, e também a mancharam. Algumas inocentavam aqueles que carregaram culpas injustas. Outras revelavam crimes guardados a 7 chaves. Segurei aquele conjunto de verdades como quem carrega fogo. Olhei para cada um na mesa e disse: a partir de hoje, ninguém mais vai viver de segredos. Vamos ler tudo. Aqui. Agora. Ellen sorriu levemente, e naquele momento percebi. Não importava o que viesse nas próximas horas. O que realmente importava era que, finalmente, estávamos todos à mesa, e a história inteira seria dita em voz alta. Do lado de fora, o sol se punha sobre o Colorado River, tingindo a mansão de dourado. Um fim, e, de certo modo, o começo.